bem parecida com a declaração de variáveis. Bem parecida com a declaração de variável. Por quê? Porque tem a determinação do tipo, tem a criação do nome e a identificação de valor, né? Só que aqui os valores, para função e procedimento, eles estão restritos a existência ou não de parâmetros e existência ou não de comandos da função. Se bem que sempre vai existir o comando da função, né? Porque se não existir os comandos, não vai existir a função, não tem por que existir a função, certo? Diferentemente lá na variável, que quando a gente atribuía valor, era um valor fixo, dependente do tipo, aqui os valores eles vão estar vinculados a essas duas situações aí, tá? Parâmetro e comandos. Então a sintaxe vai seguir isso aí, ó. Tipo da função, que vai ser o tipo do retorno, né? Que tipo é esse? Os tipos básicos que a gente já aprendeu e que já estão decorados. Inteiro, número decimal, caractere e booleano, né? Verdadeiro ou falso. Certo? A gente vai incluir mais um tipo aqui, que é o tipo void, que é quando não retorna nenhum tipo desses anteriores. Tá? Mas está explicando direitinho aqui nos slides. Okay? Então está aqui a sintaxe. Ó. Primeiro vem o tipo, depois vem o nome da função, depois vem abre e fecha parênteses, seguido de um conjunto de parâmetros, ou não, isso aqui não é obrigatório. Depois eu venho todos os comandos da função e se o tipo de retorno anteriormente determinado for um tipo válido, ele tem que ter um comando aqui, ó, return, que é o retorno, e o valor. Certo? Se não tiver esse comando aqui, retorno, dentro dos comandos da função, é porque o tipo é void. Certo? Ele não retorna nenhum tipo válido. Certo? Então existem aqui obrigatoriedades. Tá? Aí aqui tem uma galeria aqui, ó, para verificar todos esses parâmetros aqui. Então, vamos lá. Vamos logo para o código, que fica melhor. Tem um exemplo aqui, eu vou fazer o mesmo exemplo para facilitar aqui o nosso entendimento, para a didática ficar mais clara. Tá? Então é o seguinte, situação, eu quero somar dois números quaisquer. Fixos até, não é nem ditos pelo usuário, números fixos com o quê? Na verdade, eu queria fazer isso aqui, ó, printf a soma de 2 mais 3 é % de 2 mais 3. Aqui vai dar certo, né? Deu cara aqui. Legal, ó. Tá aqui, a soma de 2 mais 3 é 5, tá? Funcionou direitinho, ok. Mas eu não quero que essa soma seja feita dentro do main. Eu quero que seja feita em um local fora. Ah, vamos usar a função. Certo? Vamos usar função para isso. Beleza? Então o que eu quero fazer? Eu quero tirar essa operação de dentro do main e colocar ela fora. Então tá, vamos criar então a função. Seguindo a sintaxe que ele diz, ó, a sintaxe tem que ser assim, ó. Tipo do retorno, inteiro. Que escrevi. Nome da função, um nome qualquer dentro das regras que a gente conhece de declaração de variável. Somar é um nome válido. Parâmetros, não tenho parâmetros, vai ter uma aula só de parâmetros, a próxima aula. Ah tá, lembrando, ó. Aula que vem nós vamos falar de parâmetros e vamos falar de... Vamos falar de parâmetro e de que mais, meu Deus? Ponteiro não, né, professor? Não, ponteiro já Ah, já falamos. foi, pois é. Pois é, tem outro assunto. Tava até vendo aqui, cara. Eu não quero tirar aqui da aula porque senão vai demorar para carregar. Cara, hoje é função, próxima aula é parâmetros e na última aula é... Caramba, bicho. Eu esqueci completamente onde é que a última aula é.
Recursividade, cara, exatamente. Isso aqui é um assunto muito legal, muito legal mesmo. Só adiantando ele, recursividade é a técnica de você utilizar um código várias vezes sem chamar ele várias vezes, entendeu? O próprio código, o próprio bloco de instruções que você cria, ele se chama várias vezes. Ah, mas eu sei fazer isso, professor. Eu jogo esse trecho de código dentro de um while, eu jogo esse trecho de código dentro de um for. Então eu vou repetir quantas vezes eu quiser. Não, não é assim que funciona. Recursividade é a própria instrução se chamar várias vezes dentro da possibilidade que você determinou. Então é muito legal esse último assunto. Então, ó, hoje estamos falando de função e procedimento. Próxima aula nós vamos falar de parâmetro e recursividade. Na próxima aula mesmo a gente encerra o assunto. O que não quer dizer que as aulas acabaram, porque daqui a 15 dias a aula vai ser uma aula especial própria para a resolução do trabalho de vocês. Porque a gente vai falar lá sobre arquivos, sobre salvar arquivos, sobre ler arquivo, sobre fazer uma lista de objetos mais trabalhados, uma lista de struct, enfim. A gente vai usar ponteiro para isso. Vai ser uma aula bem global, bem bacana mesmo. Então, na aula que vem, a gente já termina o conteúdo inteiro, tá? Então, vamos lá, ó. Sintaxe de função. Está dizendo aqui na aula que eu tenho que ter um tipo, já disse o tipo, tem que ter um nome, já disse o nome, eu tenho que ter parâmetros ou não. Os parâmetros, eles não são obrigatórios. Ó, tipo é obrigatório? É, tipo de retorno é obrigatório, já escrevi aqui, ó, int. Esse parâmetro indica qual tipo de valor a função irá retornar. A minha função vai retornar um valor? Vai. Eu vou mostrar mais para frente quando que uma função retorna e quando que ela não retorna valor. Eu vou usar até esse próprio exemplo aqui para mostrar. Então, esse tipo pode ser um valor válido, tradicional que a gente vê, né? Inteiro, decimal, float ou double, caractere char, ou até booleano, né? Então, quando a subrotina faz um processamento e não retorna nenhum valor, a gente não chama de função, né? Nesse caso a gente chama de procedimento. Mas vocês podem dizer assim, a função que retorna alguma coisa e função que não retorna valor. Pode falar assim também. Beleza, já colocamos aqui que é obrigatório. O que é obrigatório também? Um nome. Também já demos um nome obrigatório. Ó. Obviamente, se não tiver nome, você não tem como referenciar. Beleza. O que mais que tem? Parênteses. Obrigatórios. Parênteses também aqui, ó. São obrigatórios. Toda função, falei anteriormente no início da aula, que depois do nome é os parênteses. Né? Então, parênteses caracterizam a função. Toda função ou procedimento sempre terá um nome acompanhado de parênteses, né? Por exemplo, nossa gloriosa main, que sempre vai existir, né? Printf, que a gente usa também, somar, que é a que a gente está fazendo agora. E agora o que não é obrigatório são os parâmetros, que são opcionais, ó. Beleza? Aqui eu não tenho nenhum parâmetro, vai ser opcional, certo? Bloco de código então tem que ter abre e fecha chaves, né? Porque dentro das chaves é que vão vir os meus comandos. Os comandos obviamente são obrigatórios, né? Porque só faz sentido ter função se tiver comando. Né? O que você quer é que esse comando seja centralizado em um bloco de código em si, em uma posição de código em si. Né? Então, se tiver um valor válido logo no início aqui, ó, na declaração da função, tem que ter a palavra return. Certo? Tem que ter um retorno aí, ó. Então, retorno, ele é obrigatório quando o tipo for válido. Agora, se for void, esse carinha, esse comando, ele não precisa ser usado, certo? Obviamente, esse valor tem que ser sempre compatível com o tipo de retorno especificado lá na frente. Senão, vai dar um problema de compilaçãozinho e não vai rodar, certo? Então, vamos lá, a mesma função aqui. A função que eu quero é para somar dois números, os números são fixos, e eu vou dizer assim, ó, retorna 2 mais 3. Apenas isso. Beleza? Estou dizendo que é um tipo válido, é int, então eu vou usar o return. Tá? E agora, para usar a função, eu simplesmente altero o processamento que eu estava utilizando, o cálculo, pelo nome da função, né? Uma vez que ela retorna alguma coisa, então ela vai retornar um valor. No local do valor que eu iria demonstrar, eu chamo a função, né? Somar. Certo? Então, se eu dar um F9 aqui, ó,
esse cara aqui ele vai ter o mesmo resultado para mim. Vai ter o mesmo resultado. Ó. A soma de 2 mais 3 é 5. Aí vocês podem me perguntar, mas está diferente aqui do material, né? Está diferente do material. Pois é, a gente pode fazer de diversas formas. Eu posso dizer assim, ó. Int resultado. Assim, resultado recebe 2 mais 3. E eu posso dizer assim, ó, return resultado. Certo? Estou fazendo a mesma coisa, só que com código a mais. Eu, particularmente, prefiro usar uma linha de código do que usar 3. Né? Aqui, ó, 3. Mas quando você utiliza 3, né, tem a vantagem do código ficar bem mais explicadinho. Aí vai do gosto de cada um, vai da forma de cada um programar. Tá? Mas produz também o mesmo resultado. Ó, só. 9, mesmo resultado. A soma de 2 mais 3 é 5. Okay? Mesma coisa, eu posso ainda destrinchar ainda mais esse código no main. Aqui no main eu estou chamando direto a função, mas de novo, ó, eu posso dizer que é int resultado, e eu posso dizer assim, olha, resultado recebe o quê? Recebe o retorno que a função somar me proporciona. Então tá vendo aqui, ó, função somar, certo? E aqui, em vez de chamar a função diretamente, ó, eu chamo a variável que está armazenando o resultado dessa função. De novo, ó, eu particularmente eu prefiro usar uma linha de código do que 3, né? 3. No entanto, tem a vantagem de que quando você utiliza mais linhas de código, o código fica bem mais explicativo. Ok? Novamente, aí vai de acordo com a forma de cada um programar. Certo? Bom, a gente estava falando aqui... O que mais aqui? Deixa eu ver se ele fala aqui de procedimento. Não fala de procedimento, mas vamos rolar aqui, vamos fazer um procedimentozinho. Esse cara aqui, ele pode ser chamado de função, tá? Mas a gente pode transformar essa função em procedimento. Eu vou até deixar ela aqui, mas eu vou usar aqui, fazer um somar 2, ó. Vou botar aqui, ó, void somar 2. Também não tem parâmetros, mas agora ela não tem retorno, porque ela não tem nenhum tipo. Não é de nenhum tipo válido, beleza? Então, o que ela vai fazer é simplesmente, ó, printf. Vou até copiar e colar esse cara aqui. Copiar e colar esse carinha bem aqui. A soma de 2 mais 3 é 2. E aqui no main, para usar uma função, né, que como é que eu iria fazer? Tudo. Aqui é só chegar e falar somar 2. Somar 2. Só isso. Beleza? Porque o procedimento não retorna nada, então eu não tenho que atribuir ele a nenhum local. Nem a uma função interna, como eu estava atribuindo aqui no printf, nem dar o retorno para ele a uma variável, como eu fiz no último exemplo. Eu simplesmente chamo a função. Por quê? Porque a função por si só já faz o que eu quero, que é a soma, né? Então esse cara aqui é um procedimento, esse cara aqui é uma função. Ou vocês podem preferir dizer que esse cara retorna um valor válido, esse cara não retorna nada. É uma função que retorna um valor válido, é uma função que não retorna nenhum valor. Mas também funciona do mesmo jeito. F9, rodei, tá chamando a soma A2. A soma de 2 mais 3 é 5. Beleza? Funciona do mesmo jeito. Para o trabalho de vocês, isso aqui vai ser ótimo. Até é essencial. Por quê? Porque com certeza vocês deverão ter, supondo, né? Estou supondo, não estou dizendo com certeza, mas eu estou supondo que vocês vão ter uma função assim, ó, consultar itens. Vocês vão ter uma outra função assim, salvar itens. Você vai ter uma outra função assim, buscar item pelo código, sei lá. Vocês podem ter vários trechos de código que fazem alguma coisa em específico, e no teu main, você só monta a chamada para essas funções. É igual a situação como aqui o slide está falando, ó.
que a utilização de funções te dá uma característica ao teu código, que é justamente a quebra de linearidade, pois a execução pode dar saltos quando uma função é invocada, como esse caso aqui. Eu não vou escrever aqui, mas esse caso aqui é um caso clássico. Está dizendo o seguinte, ó, tem uma função calcular e faz alguma coisa, que é, pede para o usuário digitar um número, esse número ele é armazenado na variável num, e depois ele retorna o valor da variável num multiplicado por ela mesma, ou seja, ele retorna o quadrado do número que o usuário digitou. Então, ele dá uma quebra de linearidade nesse sentido, ó, porque a execução ela se dá a partir da função main. Então, a função main inicia, a próxima linha é executada, a próxima linha é executada. Opa, a segunda linha da função main tem uma chamada à função. Então, ele quebra a linearidade, ele sai desse sentido, ó, e volta para a linha 2. Eu estava na linha 10 e voltei para a linha 2, porque aqui eu estou executando a função. Certo? Então tem isso, né? Quebra de linearidade. Você não segue mais aquele padrão estruturado de código, 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 linha após linha, né? Quando tem uma função, você vai para a posição que aquela função está dentro da tua IDE, beleza? Não vou escrever esse aqui, não vou testar, funciona com certeza. Vou testar esse cara aqui, ó, muito interessante esse carinha aqui. Ah, legal, então eu estou usando uma função de somar, professor, quer dizer que eu posso retornar um inteiro. Se eu quisesse retornar um double, eu simplesmente mudava aqui para... Se eu quisesse retornar um número decimal, eu simplesmente mudava aqui para double ou float. Se eu quisesse retornar um caractere, eu mudava para char. Se eu não quiser retornar nada, eu retorno para o void. E se eu quiser retornar uma matriz? Se eu quiser retornar um vetor? Se eu quiser retornar uma struct? Se eu quiser retornar outra função, é possível? Diretamente não. Você não tem como dizer, ah, esse tipo aqui é uma outra função. Ah, esse tipo que eu vou retornar é um struct. Não, isso não existe. Não dá para fazer isso em si. O que você precisa fazer é transformar esse retorno em um ponteiro. Beleza? Por quê? Porque ponteiro, senhores, ele simplesmente aponta a posição que está aquela memória, aquele valor, a posição da memória que está aquele valor, aquela estrutura, não é isso? Então, a tua função retorna a posição daquela estrutura. Se você quer retornar uma matriz, na verdade, a tua função vai retornar a posição na memória que aquela matriz está armazenada, né? Uma sacada de mestre isso. Então, com ponteiro, você pode retornar qualquer coisa em C. Qualquer coisa que você criar em C. Qualquer coisa, uma função, um procedimento, uma struct, um vetor, uma matriz, uma lista, uma pilha, uma fila, uma árvore, você retorna qualquer coisa, certo? Apenas apontando o endereço de memória na qual aquela estrutura está armazenada. Então, ponteiro é muito bom, quebra muito o nosso galho justamente por isso, certo? Então, o uso da função com ponteiro serve para isso. Ó. Uma função pode retornar um número inteiro, pode retornar um número real e um caractere. Assim como também pode retornar um vetor, né? Uma matriz, uma árvore, qualquer coisa. Para que retornar qualquer coisa mais complicada, um vetor, uma matriz, uma árvore, a gente tem que utilizar ponteiro. A única forma de retornar um vetor ou qualquer coisa mais complicada é por meio de ponteiro, pois é impossível fazer algo assim. Ó. Não tem como, né, declarar uma função do tipo um vetor de inteiros. Não tem como fazer isso. Certo? Ou seja, eu quero dizer que a função retorna um vetor com 10 posições. Não dá para fazer isso. Então, o que tem que fazer é mudar a sintaxe um pouquinho e dizer que o tipo retornado é do tipo ponteiro, tá? Beleza, é um ponteiro de inteiros, um ponteiro de char, um ponteiro de double, aí funciona direitinho. Ó, que nem aqui, ó. Certo? Ainda haverá o tipo primitivo de retorno, só que desta vez ele vai ficar acompanhado pelo asterisco, justamente porque está dizendo que você está retornando um ponteiro. Tá? Esse aí a gente vai testar aqui. Ó. Vamos lá, explorar a galeria abaixo. É só a explicação do exemplo. Aqui a gente não precisa de explorar a galeria, porque a gente vai explorando aqui o exemplo nós mesmos, tá? Então vamos lá, eu tenho uma função aqui, ó, que é gerar randômico. O que ela faz?
ela cria um vetor de inteiro de 10 posições, preenche ele com números randômicos e retorna esse vetor. Aí a função main faz o quê? Só mostra as posições que tem nesse vetor, né? Verificamos isso em aulas de for e na própria aula de vetor, que eu adiantei o for propositadamente, que para a gente percorrer um vetor, a principal forma é utilizando uma estrutura de repetição, né? Um for, um contador. Então, por isso que ele está usando aqui. Ó. Mas vamos escrever linha a linha para a gente explicando. Ó. Então, vamos lá. O tipo é um inteiro, só que não é um inteiro comum. É um inteiro de ponteiros. Beleza? É um ponteiro que aponta para valores inteiros, na verdade. O nome da função é gerar randômico. Certo? A função não tem parâmetros. Próxima aula a gente fala de parâmetros. A função, ela simplesmente declara um... Está dizendo aqui que é estático, né? Estático é porque eu posso chamar ele diretamente. Mas poderia ser inteiro também, só int. Eu estou declarando um vetor de inteiros, né? Com capacidade para 10 posições, né? Aí aqui ele tem uma variável azinha, mas eu não vou usar esse cara, não. Tá? Beleza, então ele declara um vetor e ele vai percorrer esse vetor. Eu vou no tradicional, no i, né? Int i para começar de 0. E i sendo menor do que 10, esse i ele vai incrementando. Estou fazendo aqui apenas a forma do for, mais tradicional possível. Beleza? Então, ó, cada posição do meu vetor representada pelo índice i, que varia de 0 a 9, ela vai receber um valor. E esse valor é um valor randômico. Tem uma função aqui que faz isso. Não estou lembrado se ela funciona só com stdio.h. Eu acho que tem que chamar um math.h. Não estou lembrado. Mas vamos ver aqui. Se der erro, a gente pesquisa isso. E a própria função ela já mostra aqui a posição, né? Já mostra aqui as posições preenchidas. Até um printfzinho. Ó, o que tem aqui no printf? Olha, a posição %d vetor é igual a 1%d. Primeiro %d faz referência ao i e o segundo %d faz referência ao valor que a função range, função de Randall, retorna e armazena dentro da posição i. Certo? Uma coisa é o número da posição e outra coisa é o valor que ocupa para aquela posição. Por isso que tem 2%d aqui, tá? %d, %d. Beleza, aí dá um contrabarra n para quebrar a linha. Tá? Aí ele diz assim, olha, o primeiro %n é o valor que está em i, e o segundo, desculpa, o primeiro %d é o valor que está em i, e o segundo %d é o valor que está dentro do vetor posição i. Ok? Então essa função ela declara um vetor, ela percorre o vetor, atribui valor a esse vetor e mostra o que tem nesse vetor. Certo? Ela faz tudo isso. Além de retornar o vetor. O próprio vetor. Beleza? Nós vimos na aula de ponteiro que para a gente pegar o endereço de um vetor, a gente não chama comercial nome do vetor, como seria o correto para pegar o endereço de uma variável comum. Como não é variável comum, é uma variável composta, é somente o nome do vetor, tá? Por isso que a gente chama assim. E aqui no meio já faz a mágica que tem que ser feita, né? Obviamente, se eu crio uma função que retorna um ponteiro para inteiro, obviamente eu tenho que ter alguma coisa que receba um ponteiro de inteiro, né? Então tá aqui, ó. Variável p, que é ponteiro do tipo inteiro. Beleza? E essa variável p aqui, ó, já recebe de cara o gerar randômico, né? Então, aqui no p já tem o vetor já todo prontinho, todo bonitinho, armazenadinho. Tá? O que eu preciso fazer é só mostrar o que tem no vetor, né? Só mostrar o que tem no vetor. Aí ele mostra duas vezes, né? Mostrou na função, mostra agora na main. Então vamos lá, ó. For
Vou copiar e colar aqui, né? O mesmo for. Printf barra n contra barra n, desculpa. Aí a gente pode dizer assim, ó, em vez de ser R, agora é P, né? Porque quem recebe o vetor é P. Então, ó, P, %D, mesma coisa, é igual a %D. Certo? O primeiro %D refere-se ao valor de I, que é a posição, o índice. E o segundo %D refere-se ao valor que está nessa posição. Né? Esse cara aqui é uma forma específica de representar isso daí. Né? Porque é o seguinte, ó, já que P ele é um ponteiro para um vetor, certo? Ele é um ponteiro para um vetor, eu sempre quero representar o valor da posição do ponteiro mais um. Né? Primeiro eu mostro a posição do ponteiro. Ok. Essa posição mais um vai ser o quê? Vai ser o próximo índice, né? Vai ser o próximo índice do vetor. Essa posição mais 2 vai ser o quê? Ah, o índice que está na posição 2. Essa posição aqui mais 3. Ah, vai ser o índice que está na posição 3. Ó. Percebe que P aqui ele está apontando só para o início do ponteiro, para o início do vetor. É um ponteiro que aponta só para a primeira posição do vetor. Por isso que não dá para me varrer aqui e representar aqui como índice. Né? Mas eu fazendo assim, ó, aumentando as posições, eu consigo pegar o valor certinho. Tá? Por isso que tem essa forma aqui, ó, P mais 1. Beleza? Só isso aqui eu acho que já é suficiente. Ó. X9. Aí ele rodou aqui. Tá aqui. Beleza? Vamos ver aqui o que ele fez aqui, cara. Primeira coisa, funcionou direitinho, ó, colocou valores aleatórios ao vetor, só que como na parte de mostrar aqui do main, ele não pegou o valor correto não, ele pegou um valor fixo. Vamos lá, vamos ver onde foi que eu errei aqui. Na verdade eu não, né? Bora tentar achar o erro aqui do exemplo. Vamos lá, ponteiro de P mais 1. Beleza, esse cara, eu não preciso disso aqui, será? Preciso. Asterisco, P mais 1, certo. Mais um não, né, senhores? Não é mais um, né? É I, né? Por isso. P mais I. Agora funciona. Ó. Primeiro vetor criado, percorrido e atribuído em uma função. E o mesmo vetor, só que mudado, né? Apontado por um ponteiro apenas. Certo? Primeira parte aqui do código, eu criei o vetor e armazenei ele numa posição da memória. O main não tem mais o vetor. O main, o que o main tem? O main tem só a referência da memória que esse vetor está armazenado. Certo? Então tá bem aqui, ó. Tá em P. A primeira posição do vetor tá em P. Então, beleza, eu vou pegar essa primeira posição e eu vou adicionar várias unidades. Aí eu pego os números que estão armazenados lá. Ok? Então, assim eu consigo retornar qualquer coisa usando uma função. Aqui o exemplo foi retornar um vetor. Né? Mas poderia ser um struct, poderia ser uma matriz, etc, etc. Beleza? Nesta hora vimos como criar funções que, após determinado conjunto de instruções, retornam um valor para quem a chamou. Certo? Esse procedimento permitirá evitar repetição de código. Também é uma outra vantagem de utilizar função e procedimento. Ok, pessoal? Dúvidas? Não, professor. Beleza. Para quem chegou da metade da aula para o final, tinha falado que semana que vem vai ser a nossa última aula do conteúdo.
a gente já encerra o conteúdo. Mas não quer dizer que as aulas vão acabar. Não, a gente vai continuar tendo aula. Então, a aula daqui a 15 dias vai ser uma aula especial, específica para a elaboração do trabalho. Tá? Então, é provável que a gente faça um exemplo abrangendo tudo que vocês vão precisar. Beleza? Mas aí eu vou criar todos os cenários, eu vou dividir em 4 trabalhos ou 5, e na próxima aula mesmo a gente já sorteia os temas dos trabalhos para as duplas. Beleza? Vamos tentar fazer isso em dupla, ok? Ok. Beleza, vou terminar aqui a gravação. Então, caso ninguém tenha dúvida, muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem.